do Espírito, fonte e origem de toda a bênção, de toda a graça, de todo dom, estejam com todos vós. Esse encontro de fé, no qual nós teremos assim a bênção desta igreja, a consagração do altar, nós queremos nos alegrar porque estamos conferindo a obra de Deus que se dá com a nossa participação. Caros irmãos e irmãs, com muito júbilo reunimos-nos neste dia para dedicarmos este templo, casa de oração, edificado em honra a São Cristóvão. Por meio desta celebração, o templo, pedra, será consagrado e, através dos símbolos, gestos e palavras, se transformará para nós num reflexo da comunidade viva. Isto é o símbolo da nossa alegria, da nossa fé, e encontro que nesta paróquia se manifesta enquanto corpo místico de Cristo. Participamos desta ação sagrada com piedade e devoção, escutando a palavra de Deus com fé, para que a nossa comunidade, renascida da fonte batismal e alimentada na mesa do Senhor, cresça como um templo espiritual, progredindo no amor das coisas divinas ao reunir-se junto no mesmo altar. Então, como já foi assinalado, compartilhado nas comunidades iniciais, estamos aqui, meus irmãos e irmãs, para abençoar solenemente essa igreja, cavalheiros ao sepulcro, ao corpo da comunidade de fé. Precisamos então pedir louvor ao Senhor nosso Deus, que faça descer sua bênção sobre esta água que agora vamos extinguir para benzer essa casa. Com ela, nós vamos aspergir em sinal de penitência e em memória do batismo a nós mesmos, e depois purificar as paredes dessa igreja com vontade. É interessante, eu já chamo a atenção, que a gente está abençoando o templo, abençoando o altar, e ao mesmo tempo nós estamos dizendo o tempo todo que o templo e o altar somos nós, o povo de Deus. Por que existe um templo? Por que existe um altar? Primeiramente por Deus, por Cristo, e por ele ter convocado, santificado no batismo, reunido a comunidade, uma família que ali louva a Deus. Tanto que se não fosse povo, o templo ficaria vazio, e a pouco estava se deteriorando, não significaria mais nada, senão lembrar, ali é uma igreja, mas não é uma igreja viva, porque é a verdadeira templo, a igreja viva não depende dos nós para a nossa fé. Isso já vou antecipando, porque o sentido que a igreja está integrando a igreja viva com Deus para abençoar a igreja viva. Então, que o Senhor venha ao nosso auxílio com a sua graça e nos faça dóceis ao Espírito que recebemos e sempre fiéis em sua igreja. A igreja que somos fiéis à grande igreja em todo o mundo, em comunhão com o Papa, com o Colégio Episcopal, com a sintonia de toda a igreja que somos. Não rezemos nesse sentido, nós acabamos de continuar. Por vós, toda criatura chega à luz da vida, mostrais tanto amor pelo ser humano, que não apenas o sustentais com paterna solicitude, mas ainda apagais seus pecados com o vale da caridade, e incansavelmente o reproduzis sua cabeça que sois o Cristo. Por desígnio de misericórdia decididos, meus pecadores mergulhados na fonte sagrada e mortos em Cristo, ressurgissem purificados de toda a culpa e tornassem seus membros e corpeiros os bens eternos. Por vossa bênção, abençoai esta água, vossa criatura, aspergida sobre nós,
e as paredes desse templo. Seja lembrança do nosso batismo, mais que lembrança, renovação do nosso batismo, pelo qual, lavados em Cristo, nos tornamos templo do Espírito Santo, individualmente e em comunidade. Concedei-nos a nós e a todos os irmãos e irmãs que nesta igreja celebrarem sempre os divinos mistérios, possam chegar a Jerusalém celeste, na paz do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos aceitar, escutar um pouco a comentário da palavra de Deus, depois nós conseguimos fazer o primeiro sentimento é parabenizar a paróquia, os padres, fazer a lembrança do padre Roberto, né? Começou a falar com vocês este caminho para conseguir essa igreja, depois o Patiago, mas o Rinaldo. Estava caçando defeito, eu não achei não. Eu achei até que tinha droga, não tem ventilação de local, como esquece os padres. Não pôde janela no local para ventilar. Quando eu olhei para trás, boa ventilação aí. Então, 10. Uma salva de palmas para 10. Deus abençoe. Feita com gosto, com muito bom investimento, né? Sem economia para o êxito da obra e uma coisa com visão de futuro. É muito importante, é grande, é importante, já pensando na expansão dos bairros, etc. E depois São Cristóvão é fraco não, né?
porque os povos não ficam na rua, chamam as festas, momentos festivos, chamam muita gente. Sim. Primeiramente, fiquemos na palavra de Deus, meditando a Sagrada Família, depois a gente medita o sentido também que nós já começamos da bênção do tempo. A palavra que nós tivemos anunciada aqui há pouco, eu penso que ela devia ser impressa à parte, como fosse um livreto da família. A meu ver, é um código de princípios e também de comportamentos e virtudes familiares. Eu penso assim que devia fazer uma ideia que eu tive aqui agora, porque realmente se encontra tudo que a família precisa aí como orientação de Deus. Se a gente parte da primeira leitura, a primeira coisa que se afirma é a autoridade dos pais. A autoridade dos pais. De onde que vem essa autoridade dos pais da família? Diretamente da autoridade de Deus. Você pode até se perguntar, você é ousado a dizer, o que dá autoridade à família? É o casamento religioso, até mesmo o casamento católico? Não, tá, antes. É a instituição divina da família. Autoridade direta de Deus. É a primeira e mais antiga instituição da humanidade. Todas as outras foram criadas depois. Inclusive a própria Igreja Católica foi criada depois para Jesus, completando, enriquecendo, abençoando, fortalecendo com a graça, do sacramento, a família, a relação dos dois, para que ela se tornasse ainda mais protegida. Tanto que na hora que Jesus pergunta ele sobre o casamento, ele falou: não, Moisés andou fazendo uns ajeitamentos, ele pensou: não, do jeito que meu pai fez, assim é. Por isso o homem deixará pai e mãe, criar sua mulher, os dois serão unidos para sempre, assim é. Pronto, acabou. A autoridade é do pai, ele que deu a família. Muito importante. Então assim a gente vê na primeira leitura que Deus cerca de bênção e proteção aqueles que respeitam a família. Então são três palavras muito fortes que são ditas aí para que precisa haver na família. Obediência para quem tem que obedecer. No caso dos filhos, dos netos. A primeira palavra o quê? Obediência. Porque obedecendo está obedecendo a Deus. Sim. Precisa haver também respeito. Segunda palavra? Obediência, respeito. E uma terceira palavra, também muito importante, amparo, cuidado. Vamos traduzir pela palavra cuidado. Obediência, respeito e cuidado. Obediência àqueles que devem obedecer. Em outras partes da palavra, diz até os pais de vez em quando precisam obedecer também. Porque se tem que obedecer um ao outro, não pode criar uma Babilônia, porque senão vai tudo abaixo. Então, essas palavras concernem a todos. Obediência a Deus, também os pais devem. Respeito a Deus e a si mesmo. E amparo e cuidado. Aí já estou pensando nos idosos, nos velhinhos, nos bisavós, nos idosos, que mesmo que já são um pouquinho frágeis, são cercados do mesmo respeito, da mesma dignidade, da mesma autoridade de Deus para protegê-los. Então, realmente é muito bonito. Eu costumo dizer, a criatividade de Deus, a engenharia dele, de criar a família à sua própria imagem, é assim, muito bonito, muito bonito. Só quem não reflete, não pensa, e não tem coração e sensibilidade, que não percebe a beleza, a dignidade, a utilidade, desculpa usar a palavra, utilidade da família, que Deus viu, porque principalmente a gente vai ver lá no Evangelho, é a proteção da vida. Proteção da vida.
principalmente lá. E qual é a motivação da proteção da vida? A gente vai encontrar no Código de Comportamento da segunda leitura, como o Paulo colocou. É o amor. O que protege mais uns aos outros? Quando é que nós protegemos mais? Pelo amor. É o amor. Os pais protegem seus filhos porque são fruto do seu amor. Os filhos protegem os pais porque eles os amam. O marido protege a mulher porque respeita e ama. E assim vice-versa. Então, qual é a química que Deus criou para garantir a proteção da vida da família? É aquela mesma palavrinha de 4 letras, começa com A e termina com R. Qual que é mesmo? Até eu sabia responder. Pois é. Então, que belo. Na segunda leitura, então, dos Colossenses, é um código de virtudes que são humanas, primeiramente humanas. Se não for humana, não funciona em lugar nenhum e na família. Não precisa nem dizer que elas são religiosas. São religiosas porque são humanas e são humanas porque são religiosas. Então vejam vocês, que virtudes básicas são essas, de novo. A primeira foi dizendo amor, amai-vos uns aos outros. Né? Então, amor, pode repetir em cada uma para a gente fixar. Amor, paciência, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, apoio recíproco. Apoio recíproco, já tínhamos falado no cuidado. E o São Paulo repete aqui para nós, isso tudo humanamente também por causa de Deus, por causa do que Cristo nos ensinou, o que Ele praticou e que Ele testemunhou. Então, essas atitudes, esse código, como eu falava, de comportamentos humanos e familiares, é que protege a família. Protege a família. Não tem jeito de ser família se não tiver humildade. E eu esqueci uma palavra que estava bem clara aí, perdão. Perdão. Se não for assim, funciona a família? Não funciona. Pai tem que perdoar filho, filho tem que perdoar pai, irmãos têm que perdoar irmãos, os avós merecem perdão. Então pensem nisso, como que é importante. Está aí tudo que é necessário. E termina ainda com um retoque importante das atitudes de maridos, de mulheres, de filhos, de pais. Olha lá que interessante, Paulo termina: as esposas sejam dedicadas. Sim, os maridos sejam amorosos, educados, nunca grosseiros, nunca machistas, né? Nunca grosseiros. Os filhos sempre obedientes, dóceis, respeitosos. Os pais, uma recomendação muito importante aqui: não sejam cansativos para os seus filhos, não irritar os filhos como tanto. Exigência, precisa ter autoridade, sim. Palavra certa, segura, sim. Entendimento entre marido e mulher para não dar orientações diferentes, porque o filho é esperto, né? Obedece a mãe quando percebe que é pessoa diferente do pai e está conveniente para eles. É ou não é, gente? Olha quanta coisa que ia refletir e vivenciar para salvar nossas famílias, que infelizmente estão muito atacadas. Então, não intimidar, não cansar os filhos, não desanimá-los, muito importante. E para finalizar, o exemplo da Sagrada Família, como está no Evangelho. Olha que lindo! São José e Nossa Senhora o tempo inteiro, principalmente São José, cuidando de dar proteção à família. A família de Nazaré, como a de vocês também, sofre muitas perseguições. Sofrem perseguições. Gente que quer matar, gente que quer prejudicar,
dificultar. No caso de Jesus, é matar fisicamente mesmo. E no caso de vocês, muitas vezes é matar valores, matar obediência, matar respeito, matar cuidado, economizar, vamos dizer, fazer a família pensar só no econômico, perder os valores espirituais, educar os filhos só pensando nas coisas materiais. Tudo isso é um perigo que precisa ser protegido. E a lição que José nos dá, principalmente ele, na nossa história também, é saber que Deus protege, Deus cuida, Deus guarda aquilo que Ele instituiu com tanto amor. Então Ele protege, Ele guarda, Ele cuida. Então vocês pais não são sozinhos nas suas preocupações com a família. Pense que Deus está junto, Ele que chamou vocês, né? Saber que Deus está protegendo, falando através do seu anjo, como falou para José: opa, fica aqui, opa, peraí, vai lá, espera, opa, aí é perigoso, atenção, vai para lá, vai para cá. E com isso Deus vai mostrando caminhos novos. Então precisa viver com muita fé, com muito amor, com muita esperança, e não desesperar na hora das dificuldades, porque Deus vem e ampara aqueles que confiam uma missão. Afinal de contas, a família é uma missão. É ou não é? Então, por isso que eu falava para vocês, eu acho que é importante ter nesses textos, sempre que ele passa pela dificuldade, ter nesses textos a referência, que aí está no código de princípios humanos e espirituais, e no código de ética, de comportamentos e atitudes, para confiar a Deus, não desesperados, principalmente nesses tempos difíceis que nós passamos. Não queria me estender, mas é muita coisa para falar. Uma das coisas que a igreja está alertando muito, inclusive o Papa Francisco morreu balbuciando isso. Tem um problema aí com as famílias, principalmente com os mais jovens. Não estão querendo ter mais filhos, estão adotando cachorro e gato porque é mais fácil de mexer. Atenção, gatos e cachorros são importantes, são complementos humanos, a gente sabe dizer. Mas não pode entrar dentro da casa substituindo filhos, netos, não pode, porque senão as famílias estão se acabando com a humanidade. O Papa alerta para te rezar e pensar muito e entrar muito na educação dos pais para despertar a responsabilidade no coração dos seus jovens para que continuem tendo coragem de manifestar a esperança, por mais difícil que seja, de que a vida vai em frente, que a vida possa continuar sendo de Deus e gerada com juízo e respeito, mas que a vida não se interrompa por causa de nossos medos, porque Deus nos conduz, é o que a palavra diz. Então, e brevemente encerro, porque os gestos já vão falar de si. Na verdade, o altar representa Cristo e a igreja nos representa, como eu falava. A igreja representa, cada um no seu tijolinho, sua contribuição, principalmente vocês aqui que fizeram, vocês lembram a igreja com suas contribuições. É para lembrar que vocês são igreja, são pedras vivas. E esse altar é onde nós então renovando o sacrifício pascal do Cristo, a vida que Ele se entregou para nós, Ele mesmo sendo o altar que nos oferece a Deus. Por isso o altar como nós somos batizados no óleo sagrado, no óleo santo, o altar também vai ser ungido para Deus, como nós somos. No batismo, na crise, na redenção, somos separados para Deus. Por isso o altar, a igreja toda, associativamente ao altar, merece grande respeito. Por isso, o padre, quando chega para celebrar, vem no altar, expressando respeito ao sentido que ele tem de representante de Cristo. Nós não usamos o altar para nada, a não ser para os atos litúrgicos. E quando a gente passa diante dele, bate, quebra o pescoço. Em respeito ao que ele representa. E quando a gente cresce para ele,
se reporta a Cristo mesmo. Então isso é importante, a gente coloca carinho como coloca carinho na nossa igreja. Sempre com o convite, sejamos nós mesmos o altar. A família é o altar. Para vocês que ali tem sacrifício, não tem? Tem entrega, não tem? Tem sofrimento, não tem? Tem inquietação. Olha a família lá de José. Mas tudo isso é oferecido a Deus em virtude da missão, para o bem dos outros. Nesse momento nós estamos fazendo de nossa família cristã, espiritual, o altar. E quando a gente vem na igreja, a gente traz esse altar e somos o altar de Cristo da comunidade. Assim não preciso falar mais, porque até ficaria inútil. Mas pensemos um pouco em toda essa riqueza, nesse simbolismo e nessa realidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, oremos agora a Deus, ao céu, a Deus Pai Todo-Poderoso, unindo-nos a todos os santos, pelos corações dos fiéis, pelos vivos para si, e venha, portanto, a súplica fraterna dos santos, unamos-nos às suas vozes, isso para a gente se na igreja do céu e pede a intercessão deles.
Deus, santificador e guia da vossa igreja, com festivo precônio, anúncio, éramos criados celebrar o vosso nome, porque hoje o povo fiel, o rito solene, deseja dedicar-se, consagrar-se, abençoar esta casa de oração, onde os honra comum, instrui-se pela palavra e se alimenta com os sacramentos. Este edifício faz vislumbrar o mistério da igreja que Cristo santificou com seu sangue, para apresentar a si mesmo ó esposa gloriosa, virgem deslumbrante pela integridade da fé, mãe fecunda pela virtude do Espírito, igreja santa, vinha eleita do Senhor, cujos ramos cobrem o mundo inteiro, os seus sacramentos santificados, sustentados pelo lembro do tronco, ela nos eleva até o reino dos céus. Igreja feliz, tabernáculo de Deus conservando, templo santo, que se constrói em pedras vivas, firme sobre o fundamento dos apóstolos, com Cristo Jesus, sua grande pedra angular, fundamental. Igreja sublime, cidade construída no cimo do monte, visível a todos radiosa, onde refúgio perene a lâmpada do Cordeiro e delicioso ressoa o cântico dos eleitos. Suplicantes, pois, nós nos rogamos, Senhor, digrai-nos inundar esta igreja e este altar de santidade celeste, que seja sempre lugar santo e mesa perenemente preparada para o sacrifício de Cristo. Aqui, as obras da graça divina sepultem os delitos, os crimes, os pecados, porque nossos filhos e filhas, ó Pai, mortos para o pecado renascem para a vida eterna. Aqui, ao redor da mesa do altar, celebram nossos filhos o memorial da Páscoa e se alimentam do banquete da palavra e do corpo de Cristo. Aqui, como jubilosa oração de louvor, ressoe a voz do gênero humano unida aos coros dos anjos e até suba até vós a prece incessante pela salvação do mundo. Aqui, os pobres encontram misericórdia, os oprimidos alcancem a liberdade, e todos sintam a dignidade de ser vossos filhos e filhas, até que, exultantes, cheguem a Jerusalém celeste. Por Cristo nosso Senhor, pelo nosso Filho, em unidade do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, o Senhor santifique com a sua força este altar e que vamos fugir para que expresse por um sinal visível o mistério de Cristo e da Igreja. Oh
suba até vós, ó Senhor, ao incenso diante da vossa face, assim como essa casa, suavemente perfumada, também a vossa igreja faça sentir o odor a fragrância de Cristo.
resplandeça nessa igreja, para que todos os povos cheguem à plenitude da verdade. Dando Senhor essa criação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo hora fez assim, tomou o cálice em suas mãos, quando sua verificação de graças deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos e irmãs, mistério da fé para a salvação do mundo. Agora, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Tudo é providência de Deus, né? E tudo a gente tem que dar graças a Deus. Providência por essa missão hoje, no dia que comemora o dia da família de Nazaré, e terminando o ano jubilar, um dia muito abençoado para nós da comunidade. Quero agradecer ao nosso bispo Dom José Aristeu por ser esse bispo presente em todas as comunidades. Quero agradecer o Padre Roberto por não estar aqui, mas como o Padre Marcos já falou com nós, não vai faltar a oportunidade para a gente chamar ele, celebrar com nós e agradecer, porque ele foi o percussor dessa reforma e ampliação. Ele acreditou na comunidade,
acreditou em todos nós. E depois que ele ia embora, eu falei, e agora, São Cristóvão? Né? Mas Deus nos enviou 2 sacerdotes, chegou aqui, entendeu a nossa sede e deu sequência ao trabalho. Padre Marcos Thiago, Padre Aguinaldo, sempre presente acompanhando a obra. Quero agradecer a todas as pessoas envolvidas nesse momento, nessa obra, porque cada parede tem um pouquinho de cada um. E como eu sempre falo, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. Agradecer o Alisson arquiteto pelo Divino Espírito Santo ter iluminado ele por essa obra tão bonita. E como nós estávamos essa semana olhando, Jesus Cristo crucificado aqui no altar, ficou olhando para cima do altar e abençoando nossos padres. Quero agradecer ao Mateus, engenheiro, com sua equipe de trabalho. Sempre que eu vim aqui, os meninos, todo mundo trabalhando satisfeito na obra. E meu agradecimento a todos os doadores, as empresas, as pessoas que doaram e nos ajudaram nesse momento. Agradecer a minha esposa por me ajudar, me apoiar. E a toda a equipe da liturgia que está sempre presente, a equipe dos cânticos, a equipe de hoje, o São Miguel, muito bonito. Santa Cecília, desculpe. E muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. E como nós estamos terminando agora, quero convidar a todos para a gente ir lá para o pátio do São José, de todo mundo almoçar junto com o bispo e ser essa comunidade que nós somos, acolhedora, e agora vamos ser acolhidos lá. Então vamos lá, eu faço questão da presença de todos lá. Muito obrigado, que Deus os abençoe sempre. Quero convidar aqui à frente o Alisson. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela pessoa do Alisson, do Mateus e das famílias, quero agradecer a todos vocês que colaboraram conosco na realização desse projeto de ampliação e construção da nossa igreja de São Cristóvão. Uma salva de palmas a todos. Ata da dedicação da Capela de São Cristóvão, Sua Excelência Reverendíssima Dom José Vicente Vieira, Bispo diocesano de Luz, presidiu em solene celebração eucarística, durante a qual procedeu os ritos de dedicação da nova Igreja de São Cristóvão, da paróquia São José Operário, em Bom Despacho, Minas Gerais. A consagração do altar, conforme o rito litúrgico prescrito no ritual de bênçãos, tomaram parte neste solene ato litúrgico um expressivo número de fiéis. Anexam-se a esta ata um breve histórico da comunidade paroquial, a lista de presença assinada pelos padres, pelos coordenadores dos conselhos paroquiais, de assuntos econômicos, CEPAI, e de evangelização, CPE, e do conselho comunitário dessa comunidade. Para perpétua memória, redigiu-se a esta ata, que será assinada pelo bispo diocesano, pelo chanceler e administrador paroquial e vigário paroquial, e deverá ser transcrita no livro de Tom, dado passado na igreja de São Cristóvão,
em Bom Despacho, Minas Gerais, aos 28 dias do mês de dezembro do ano de 2025. Conseguem as assinaturas e agora também os membros da comunidade, os CEPAI e CPE, irão assinar também a lista de presente. Então vamos pedir a bênção de Deus. Seja convosco. Deus Todo-Poderoso, eu vos abençoo com sua bondade e funda em vós a sabedoria da salvação. Amém? Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém? Oriente e maneje os vossos passos, nos mostre o caminho da caridade e da paz e abençoe largamente as vossas famílias. Amém? Aquele refrãozinho da oração da família. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Todo mundo, coração, abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Bênçãos sobre todos vós, vossas famílias, presentes, também os ouvintes. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça sempre. Amém. E viva a Sagrada Família! Viva todas as famílias sagradas! Viva todo o povo de Deus! Queremos pedir a bênção para toda a nossa população de Bom Despacho, que permaneça fiel ao chamado de Deus, correspondendo aos valores da fé. Rezar também pelo nosso bispo que está no meio de nós. Queremos recordar também todas as pessoas que prepararam esse alimento para que ele chegasse até nós. Alguns já estavam trabalhando mais dias, hoje alguns começaram 5 horas da madrugada, né? Trabalharam muito nesse calor para nos servir bem, com alegria e com amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus desça abundante e generosa sobre essa comunidade que se reúne para partilhar o pão como sinal da partilha dos bens da vida da comunidade, realizando os sonhos e projetos em favor do reino de Deus. E abençoar essa comida e que os irmãos com dedicação, sacrifício e amor prepararam para nós. Para termos servido esses alimentos, fortaleçamos a fé e o amor, e sigamos servindo o reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atacar. É a oração de Santa Joana. Atacar. Com moderação.